Vamos apresentar aqui. Prontinho. Ai, parou? Você vendo na tela? Não. Aconteceu. Agora sim. Bom, sei que a semana foi muito corrida para cada um, final de semana foi também muitas atividades, cada um hoje, ou cada uma, estão já se preparando, né, para este novo módulo da atividade de formação de direitos, cidadania e direitos humanos e incidência. Hoje, o módulo está focado em conhecer para proteger os direitos humanos na lei de imigração. Eu vou convidar a Rio Tobar, que é responsável dessa trilha, desse módulo, para participar conosco e se apresentar. Seja muito bem-vindo, Geoffrey, neste módulo, aqui nesse espaço de mulheres de Connection e homens que estão se conectando hoje para participar da formação. Sim, boa noite a todas as convidadas aqui, Gladys, todas vocês, seja bem-vinda à nossa aula especial. A gente vai ter uma aula muito dinâmica, muito participativa e adaptada à nossa realidade, principalmente. A gente, quando estuda os direitos humanos, tem que ter uma clareza de que a realidade é totalmente diferente. Eu não quero fazer uma aula teórica onde vocês possam ter um conhecimento prático, não teórico, principalmente, tá? Seja bem-vinda e, por favor, pido para vocês muita participação. Tá? Nossa aula não vai ser acadêmica, vai ser dinâmica, participativa, tá? Ok. Temos, então, sobre Geoffrey, se puder alguém ler o que ele é, né, o que faz, ou você também, professor Geoffrey, pode se apresentar com suas, sobre você, né, conhecer você um pouquinho. Gladys, pode ler, Gladys. Vamos ler. Obrigada pela chamada aí, Geoffrey, pela confiança, né? Muito obrigada aí. Sobre mim. Sou um pesquisador venezuelano e israelita, com ascendência espanhola, especializado em geopolítica, direitos humanos, direito internacional humanitário, feminicídio, migração e assuntos globais. Sou doutor em Ciências da Educação e mestre em Direito Internacional Humanitário. Atuo como membro do Conselho Consultivo do Instituto Multicultural INMI, Instituto e Connection Global, e na Associação dos Venezuelanos do Sul do Brasil, além de ser professor convidado da FGS. Bem-vindo, Geoffrey. Obrigado, Gladys. Acredito que hoje vai ser uma aula muito especial. Só pido para vocês participação, tá? Não vai ser uma aula acadêmica, não vai ser uma aula onde só o instrutor vai falar. Pido, por favor, que vocês participem, sim? Gabriela, pode ler, por gentileza? Gabriela? Oi, Gabriela. Boa noite, perguntas, Gabriela. Uau. Pode ler, por gentileza? Posso sim, doutor. Gladys, pode ler, por gentileza? Conteúdo. Número 1. Introdução. Migração, refúgio e a patricídia. A patricídia, Vai falar sobre os tópicos ou leio tudo? Como é que tu queres, Geoffrey? Pode ler tudo, Gladys. Tudo? Tá. Ok, então vou Você vai ser nossa maestra de cerimônia. Opa!
Obrigada. Número 1, introdução. Migração, refúgio e apatrídia. 2, direitos humanos e migração. Fundamentos internacionais. 3, quem são os migrantes, refugiados e apátridas no mundo? Principais organismos internacionais e seu papel. 5, importância das organizações sociais e lideranças migrantes. 6, a migração no Brasil, contexto atual e estatísticas. 7, organismos internacionais e ações no Brasil. 8, Lei de Imigração Brasileira, Lei número 13.445/2017. 9, o novo decreto número 12657/2025, Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatrídia. 10, desafios atuais, exclusão, discriminação e acesso aos direitos. 11, caminhos para o futuro, construindo uma política inclusiva e humanitária. 12, aula prática, estudos de casos. Metodologia, participação ativa e contribuições baseadas em suas experiências e vivências. Atuação coletiva e colaborativa durante a aula prática. Muito bem, Gladys, muito obrigado, tá? Agora a gente vai passar um vídeo. Por gentileza, prestar muita atenção. Prestem muita atenção a este vídeo, que nosso vídeo vai falar muitas coisas. A gente vai começar a pensar, a fazer reflexões sobre cada imagem, cada situação que fica dentro do vídeo, tá? Prestar muita atenção. De novo, pode repetir. Bom, quem pode fazer uma pequena reflexão, uma análise sobre nosso vídeo? Quem? Quem de vocês? Zacarias, você está presente. Quem mais? Quem é voluntário? Qual voluntário? Preciso de um voluntário. Boa noite, posso falar? Pode. O vídeo está dando imagens das guerras, e aí o que acontece com o povo que está sofrendo dessas guerras, que tem que se deslocar, que está passando fome, que perde as suas casas, e pode ficar como refugiado, apátrida, é um migrante, vai depender do que nesse momento tenha mal. Gladys? Qual é a sua opinião? Qual é a sua reflexão? A minha reflexão sobre esse vídeo, olha, é que nesse vídeo diretamente
poucos refugiados, e sim, existem muita atrocidade, porque o povo palestino foi encurralado, sem direito à fuga, sem direito a asilo político pelos israelitas. Ou seja, por uma seção, não é todo Israel, não. Tá? Quando eu te falo de Israel, eu acho que é todo o conjunto. Não. Tá? São como é que é o nome lá? Pode me dizer, me ajudar aí, Jofre, que escapou a palavra aqui, são os... É um grupo lá, né? Agora não estou lembrada agora do nome do grupo. Sionistas. Isso, sionistas. Obrigada, não sei quem falou aí, pelos sionistas. Né? E numa guerra não tem vencedor nem vencido, porque ambas as partes perdem. Tá? E eu tenho uma ideia muito minha de que, quando iniciaram essa guerra, não sei se eu posso aprofundar um pouco mais, Jofrey. Bom, Gladys, a gente vai continuar falando sobre nosso vídeo, tá? É um vídeo muito forte, onde vai acordar, vai apresentar muitas coisas em nossos sentimentos e nossas ideias, tá? Professor Geoffrey, tem a Xiomara e tem Xiomara. a Gabriela. Sim, Xiomara. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de participar nesta aula. Evidentemente, participar desse vídeo mexe no coração das pessoas, porque como humanos somos sensíveis. E para mim foi muito significativo as palavras que estavam descritas aí, enquanto a que a guerra é a continuação da política por outros meios. E é verdade. Eu acho que esse é o ponto fundamental que nós vamos discutir daqui para frente, porque enquanto a gente entende que somos políticos, que a gente é política, tem pessoas que dizem, não, eu não quero saber nada de política, porque eu não sou político. Gente, todos somos políticos, porque quando falamos de política, se refere a todo o que tem a ver com a pessoa, com nossos direitos e com nossos deveres. Então, a confusão que a gente tem, quando falamos de política, é que pensam que se trata de partidos políticos. A gente não está falando disso. É por isso importante que a gente desenvolva muito bem, conheça e se faça, que se aproprie do que significa política. Porque nessa medida nós podemos fazer nossa melhor contribuição para ser agentes de transformação. E cada um de nós que estamos participando nesta trilha, com certeza nossa prioridade é ter mais informação e poder ser agentes de multiplicadores, porque cada um de nós que somos migrantes conhecemos a trajetória que significa, as situações diversas que nós enfrentamos. E o objetivo desta aula é nós conhecer como nós podemos transformar essa realidade, para contribuir para aquelas pessoas que estão detrás de nós, que estão chegando depois, não passem pela mesma situação que nós tivemos que viver. Muito obrigada. Excelente. Gostei muito dessa intervenção. Qual é o seu nome? Meu nome é Xiomara Espinosa. Xiomara. Qual é a sua profissão, Xiomara? Qual é? Eu sou venezuelana. Não, profissão. Eu tenho várias, mas a mais importante para mim é que sou pedagoga. Sou professora. Pai, excelente. Que mais? A Gabriela está na... Que mais? Boa noite, boa noite. Na minha opinião, imagem muito forte, e além de triste, né? Onde o primeiro direito, até como ser humano, é violentado, porque muitas das vezes, quando acontece um tipo de guerra, por querer por espaço de terra, por querer
uma nação, e o primeiro direito que é violentado é o direito de como ser humano, né? É muito triste, mas assim mesmo, quem guia, quem é responsável pelo país, não está nem aí com o povo que está dentro, que a verdade é que termina sofrendo, né? Passando fome, passando aqueles traumas psicológicos que eu acho que uma pessoa que viveu isso jamais esquece, né? Obrigada. Participar. Rebeca? Quem mais? Quem mais? Estou precisando Rebeca. conhecer o que você está... Preciso Eu, conhecer o que você está pensando. Porque um vídeo adaptado à realidade de hoje, tá? Nossa aula é uma aula reflexiva, não teórica, adaptada à nossa realidade, porque a gente vai conectar com uma situação que ocorreu lá em Rio de Janeiro, tá? Vai conectando várias situações que concordam, que combinam com nossa aula, tá? Outra pessoa mais para continuar. Rebeca. eu, Rebeca está na espera. Pode, boa Rebeca. noite, pessoal. É, eu olhando no vídeo, eu achei, meu coração se moveu do lugar. Eu estava achando praticamente uma das coisas que eu achei quando eu era mais jovem ainda e morava na Venezuela. Eu achei muitas coisas parecidas. Eu vi como matavam as pessoas em frente da minha cara, por parte política. Sei que a política tem dois sentidos, governamental e pessoal, com as pessoas. Mas em este caso eu vi como o outro bando matava ao outro bando, que era forte, pues, forte, porque eu era ainda jovem e como estavam falando que em Rio de Janeiro não aconteceu uma guerra, em Venezuela não aconteceu guerra, mas aconteceram, Venezuela teve muitos mortos, muita fome, ainda tem, mas não como anteriormente, né, que só era ovo, arroz, era muita fome. Eu acho que agora melhorar um pouco na situação, mas só Deus é na frente de tudo, né? Por causa de que Ele ajuda a sair de todas as situações. Muito obrigada. Que mais? Ok, A tem ver. algumas. Aqui tem uma mensagem. Tem Ana Maria Moreno. Ela está falando sobre. Conseguimos olhar no vídeo violações aos direitos humanos fundamentais, né? Como o direito à vida, o direito à moradia e alimentação, saúde e outros. Tá. Bom, Gino, a guerra é a continuação da política por outros meios. É uma frase falada a Luz Noriega, Gabriela, levantando a mão. Luz, Noriega, Luz, desculpa. Luz, Boa noite. Acho que esse vídeo, de alguma forma, ele tenta despertar sensibilidade das pessoas, né? Porque é um reflexo de uma situação que está acontecendo, mas tem uma mensagem para a comunidade que está olhando, mesmo o governo, mesmo pessoas afetadas, mesmo ONGs involucradas nesse tipo de ações, né? Por exemplo, eu acho que tem um lado humanitário porque ressalta o sofrimento humano e a necessidade de empatia ante uma situação vivida, né? Que está acontecendo. E a crítica social e política que se faz presente, justamente o que eu estava falando no início, que é esse olhar para mesmo o governo e as instituições humanitárias que existem. Se a gente vai na Venezuela, tem muita coisa ou muita tela para cortar. Por exemplo, a gente vive uma realidade que não é um segredo para ninguém, mas há instituições que têm como a ferramenta que estamos precisando para
melhorar ou acabar com a situação, e, sin embargo, são pessoas que omitem, ficam caladas, que só prestam, e eu acho que é algo injusto, né? Esse tipo de ajuda não ensinam as pessoas a pescar, sabe? Como que dão o peixe só como um paliativo que a gente está recebendo a nível mundial. Por isso que tem que ser reflexiva essas imagens, para invitar a uma consciência coletiva. Este material que você acaba de apresentar, acho que obriga a pensar em nosso papel como sociedade. O que podemos fazer para reduzir o sofrimento de tantas pessoas que estão migrando? E também involucra, acho eu, né, uma esperança e resiliência. Muito de nós temos que ser resilientes e reinventar-nos em nossa realidade. Agora mesmo, nós estamos falando de migração, e aí um ponto importante poderia ser falar da Venezuela. Gente, todo mundo está como o conto aquele que aí vem um lobo. Venezuela tem muita tensão nesse momento. Está involucrada também o Brasil, né? Por ser país fronteiriço. E, no caso, um dos mais afetados, junto com Colômbia, porque muita pessoa migraria de uma forma forçada para cá se acontecer alguma coisa. A gente teve a oportunidade de falar com militares. Eu sou jornalista de acolhida, e esse centro de acolhida, ele não ha sido tirado totalmente. Lembre que era uma coisa transitória de 7 anos, né? Até agora. Eles não vão embora totalmente, porque vocês sabem que algumas ONGs estão retirando, né? Porque tem muita tensão Venezuela com os Estados Unidos agora mesmo. Aí a gente não sabe se realmente vai haver uma transição do governo, se vai haver algum tipo de operação especial militar para sacar as pessoas que estão lá. Se pode ser o início de uma guerra. Aquele que sabe das escrituras também da Bíblia, sabe que isso está por aí, né? Então, há muita tensão. Imagens como essa tem que chamar as pessoas à reflexão. Gente, não é só ter, por exemplo, uma ONGs para receber e dar comida no momento e tudo isso. Acho que temos que ser mais radicais. E aí, cada um de nós temos um rol bem importante. O cambio começa por nós. A gente tem que ajudar, seguir tendendo a mão e orar muito por nossa Venezuela. É isso. Obrigada, Sim. Lúcia. Temos aí o professor Joffre, temos só um a Ana momento. Isabel. Tá bom. Sim, só um momento. Vou repetir a frase. É uma frase profunda. Profunda. E quem conhece a Carbon Clausewitz vai entender o pensamento político daquele geral de origem prussiana. A guerra é a continuação da política por outros meios. A política é uma arte que tem como objetivo, número 1, obrigar a um processo de negociação por meio da força, número 1, força militar, e outras coisas que ficam dentro de qualquer processo dentro da negociação, tá? Então, número 1, obrigar al adversário, o inimigo, a que acate nossa ordem. Então, mais que tudo isso, a gente se tem que preparar, vocês se tem que preparar sobre qualquer cenário que pode ser feito nas próximas horas, próximos meses ou próximo ano, 2026. Aqui a gente está acabando em 2025. Está acabando, falta muito pouco para fechar o ano 2025. É um ano gregoriano, mas estamos abrindo a porta para o próximo 2026, tá? Seguinte. Ok, temos a Ana, mas vou dar uma leitura aqui para um chat que Ana. a Karenis, só um momento, Ana, Karenis Gonçalves Pereira, ele falou, o vídeo parece
querer nos lembrar que a migração é uma questão complexa e multifacetada que exige uma proposta humana e compassiva. É preciso reconhecer os sofrimentos dos imigrantes, abordar a causa da migração forçada e trabalhar juntos para construir um mundo mais justo e equitativo para todos. Agora, Ana Isabel, lembrando que é 1 minuto e já podemos passar para a seguinte, tá? Que o tempo é curto. Sim. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Minha opinião com respeito ao vídeo, eu observo ali que como um todo, não? A situação que está acontecendo ali como um todo, em todo mundo, em todos os países. E tudo que acontece em um país afeta o outro lado do mundo. É como um tsunami, tá? É como um terremoto. Uma parte faz um terremoto e, por outra parte, afeta como um tsunami. É uma sequela, consequência. Então, eu acho que somos um todo. Há países diferentes, cada país tem um problema diferente, mas todos estamos no mesmo lugar, uma coisa impacta a outra coisa, e é uma coisa os direitos humanos em cada país e também para os migrantes. Para mim é um todo, a verdade, esse vídeo. Perfeito. Seguinte. Isso, acho que tem uma última mensagem e passamos para a seguinte Uma mensagem. apresentação. A mensagem da Ruki fala que causas da migração são geralmente divididas em fatores de atração e repulsão, abrangendo aspectos econômicos, sociais, políticos e ambientais. As razões econômicas incluem a busca por emprego e melhores salários, enquanto as sociais envolvem a busca por melhor qualidade de vida, educação e saúde, fatores políticos como guerra, conflitos, perseguições, que forçam a migração por segurança, assim como desastres naturais e mudanças climáticas, que são causas ambientais. Perfeito. Número 1. A gente tem que fazer uma diferenciação entre um conflito armado de natureza interna e um conflito armado de natureza internacional. Aquelas imagens são em relação a lo que aconteceu com Palestina, a faixa de Gaza, tá? Mas lembre também que a gente tem um conflito armado de natureza interna, caso Colômbia, Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, FARC. É um conflito armado de natureza interna, com características internacionais. Por que com características internacionais? Porque está afetando alguns países de Centroamérica, principalmente Venezuela, na área de la faixa fronteriza entre o estado Apure, também aquela ubicação geográfica no norte de Santander, também está afetando a parte de Costa Rica. Tá? Então, lembrem isso, fazer diferença entre um conflito armado de natureza interna e um conflito armado de natureza externa, tá? Que transcende as fronteiras de um país determinado. Então, aqui temos algumas definições importantes. Migração, refúgio e apátrida. Tá? Refugiado. Todo mundo fala, todo mundo reflexiona sobre o que é um refugiado, o que é um desplazado, o que é um desplazado, o que é um refugiado, o que é um deslocado. Lembram que a situação que aconteceu lá em Rio de Janeiro tem característica de um conflito armado, pero de natureza interna estatal. Concordam comigo? Esse Concordam comigo? conflito é interno. Vou repetir. A situação de Rio de Janeiro tem característica de um conflito armado de natureza interna estatal. Concordam comigo? Porque aí aconteceram várias imagens, várias situações que merecem fazer uma comparação e uma força sobre o que implica alguns conceitos de um conflito armado de natureza interna e internacional. Concordam comigo? Eu acho que isso é interno.
Concordo, É, sim, Gil. podem escrever no chat, aqui. Quero. Podem escrever aqui no chat. No Rio A de verdade Janeiro, interna e estadual, mas mesmo assim acontece em todo o Brasil, porque esse negócio de facção, ele já está espalhando todo o Brasil, até no Paraguai, por ali, né? Sí. sim, ó, Acho, Gladys, por favor, continúa, Gladys. o conflito no Brasil, do Rio de Janeiro, ele é histórico de muitos anos. Ele começou, historicamente, quando os escravos foram colocados, libertados e foram tirados do entorno do Rio de Janeiro e foram jogados para os morros. Porque eles não queriam ver negros ali perto deles, perto da elite. Então, eles começaram a se juntar, os escravos, lá nos morros, onde não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Então, ali começou essa questão do Rio de Janeiro, que começou a tirar as pessoas, e quando foi, mais tarde, bem mais tarde, eles não tinham uma política, eles não tinham nada, não tinham o governo se esqueceu deles. Então, vieram as pessoas, os militares, digamos assim, a polícia corrupta, veio e tomou conta dizendo que iam cuidar deles, porque eles eram um povo sem nenhuma... O Estado esqueceu deles. Então, começou ali essa questão das favelas. Que, aliás, favela é uma planta que dá uma flor muito, muito bonita. Lá no Nordeste, a favela é isso, é uma flor bonita. Infelizmente, a favela no Rio de Janeiro é a coisa mais podre, a coisa mais hedionda que existe em todo o Brasil. E, como não sei quem falou, não é somente... Acontece que no Rio de Janeiro ele é muito grande, porque se concentra PCC, PCD, Comando Vermelho, então, a polícia própria, os políticos próprios são tudo corruptos. Isso é. Sim. E aí passa um pouco... É claro que existem em todo o Brasil existe um pouco, né? Muito bem. ok. Importante, professor, isso, tem o microfone aberto, por favor, pode fechar? Então, refugiado é uma pessoa que fuge da violência, persecução ou violações graves, segundo a Convenção de 1951 e definida pela Lei número 9474, barra 1997. Então, pessoa que fuge de um país por questões religiosas, por questões políticas, por questões climatológicas, por questão de racismo, por questões de não ficar de acordo com uma situação política que fica em um determinado país. Então, também o refugiado pode ser olhado a que quando temos um conflito armado de natureza interna, caso Colômbia, essas pessoas buscam refúgios em outros estados dentro de um país determinado. Não é só uma pessoa que cruza uma fronteira, não. Sino que essa pessoa também pode procurar refúgio dentro da localidade geográfica de um país determinado, tá? A Convenção de 1951 fala sobre o que implica o estatus político, o estatus humanitario, o estatus social sobre uma pessoa que é refugiada. Agora, migrações. Aqui temos o conceito de migração. Pode movimentar a migrante. É a pessoa que se desloca para
fora de seu lugar habitual de residência temporária ou permanente por diversas razões. Então, migrante. Todo mundo conhece a história da República Federativa do Brasil. É um país construído por mão de obra migrante. Aqui, em Rio Grande do Sul, é um estado construído pela mão de obra migrante, principalmente a italiana, quando chegaram aqui depois da Segunda Guerra Mundial ou Primeira Guerra Mundial. Então, tem uma diversidade cultural de lo que implica lo que é o conceito ou a figura social ou a figura cultural de uma pessoa que é migrante. E uma pessoa apátrida é aquela pessoa que não é reconhecida sobre a nacionalidade, não tem nacionalidade. Uma pessoa pátria não tem nacionalidade, não tem pátria. Por exemplo, agora mesmo, o Tribunal Supremo da Venezuela está falando da possibilidade de tirar a nacionalidade de pessoas que estão falando em contra del sistema político o sistema de facto. Recuerdan que Venezuela fica embaixo de um poder de facto, um governo de facto. Vocês sabem quem conhece um governo de facto? Quem de vocês conhece um governo de facto? Quem de vocês? Claro. Que é um governo de facto? De facto? Uhum. Ah, tá. Para mim é aquele que detém um poder, né? Ele tem o poder, mas não é dele. Governo que fica a transição. Um governo de facto. Mas não foi Sim, um governo de facto é aquele que chega por via golpe de Estado. Não é instituído. Não foi o povo que... Não é legítimo, é um governo de facto. Venezuela está al frente de um governo de facto, um governo ilegal. Muito bem. Então, aqui temos uma pergunta para reflexão. O que diferencia um migrante de um refugiado ou uma pátria dentro do contexto global atual? Qual é a diferença? Qual a diferença? Quem pode falar? Rapidinho. Migrante, refugiado de uma pátria. Quem pode fazer essa diferença? Ana Maria. Ana Maria. Posso Benebras. Já como você falou, não? Que o apátrida não tem nacionalidade reconhecida. Mas a diferença com o migrante, basicamente, é que o migrante escolhe se deslocar por qualquer razão. Pode ser porque trabalho, pode ser temporário, pode ser permanente, não? Mas eu acho que eles não têm uma diferença em quanto ao contexto legal humano, porque todos são seres humanos. Eles se deslocaram por a razão que seja, mas eles são seres humanos, então não tem por que ter diferença. Ana, escuta, olha só, Ana. Escuta isto. Se você está falando de que não tem diferenciação, segundo o que fala o direito positivo, tá? O direito natural e o direito positivo. O direito positivo é aquele que o homem cria direito. Se a gente está falando de que uma pessoa tem direito a ter uma pátria, porque o mesmo homem utiliza a força do direito para tirar a nacionalidade de uma pessoa? Estamos falando do direito positivo. Aquele que o homem cria. O homem cria direito. Alguém mais? Olá, tem a Benebras, que a Luisana e a Ana. Bem curtinho, pessoal, que ainda temos... Tá bom, bem. Pode participar a Luisana. Boa noite.
os migrantes se deslocam por vontade própria, né? Geralmente em busca de melhores condições de vida, enquanto refugiados ou apátridas são forçados a fugir de seu país devido a persecuções, guerra ou violações de direitos humanos. Tipo, eles não decidem, eles, por múltiplos fatores, impedem, né, ficar no país e acabam saindo. Então, a principal diferença seria essa aí. Muito obrigado e boa noite. Sim, muito bem. Posso falar? Temos Silmara e aí você. E fechamos com você. Fechamos com Gladys. Bom, a principal diferença está em, como falou a pessoa que participou antes de mim. Para começar, o apátrida não tem nacionalidade nenhuma, não é reconhecido por nenhum país. O refugiado tem nacionalidade, mas ele é forçado a sair do lugar de sua nacionalidade. E a diferença fundamental com o migrante é que o migrante decide sair e se deslocar para outro lugar. E o refugiado não, ele é forçado. Essa é a diferença que a gente pode expressar. Muito bem. Agora, do ponto de vista isso, pode falar. não, agora olha esta ideia. Eu quero que vocês pensem, por gentileza, vamos a pensar. Se um governo decide, usando a força de um tribunal X, tirar tua nacionalidade, fica sem pátria. Fica sem pátria, sem passaporte, sem nada. Então, qual é a responsabilidade do governo acreditante ou governo receptor para proteger tus direitos fundamentais, como o direito à identificação, à documentação? Olha isto, Xiomara, olha isto que é sério. Nossa aula é séria. Nossa aula tem uma transcendência importante. Tá? Eu sou muito pragmático. Não vou fazer aula teórica que a pessoa aprenda alguma coisa. Temos a Gladys aqui também, professor, e daí passamos para a Cintia. Gladys, continuamos. Eu vou dar 3 exemplos, tá? Tudo que tu falaste, já fez, é sobre a Venezuela, que está acontecendo, ou poderá acontecer, né? Que a gente pode denominar um absurdo ou uma ditadura muito... Não sei, ditadura já é um nome forte, né? Uma apátrida, vou dar um exemplo aqui. Antigamente, nós chamávamos os ciganos que não tinham lugar onde morar, não tinham lugar, né? São apátridas, porque não tinham pátria. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vão, né? Um refugiado, né, são justamente os ucranianos, né? Os próprios, acredito que os próprios venezuelanos que estão contra o governo, né? Mas também podem ser eu já falei, né? Os palestinos ali, que não saem para lugar nenhum, e os migrantes aqui no Rio Grande do Sul. Ano passado, muita gente, mais de milhares de gente, não sei quanto, quantas pessoas foram para Santa Catarina, foram para outros lugares, justamente pelas enchentes, assim como está acontecendo a migração de pessoas cariocas do Rio de Janeiro que não aguentam mais viver lá, que não dá mais para viver. Não dá. Então, Concordo com você, Gladys, concordo muito com você. Eu sei que você é uma mulher pragmática, eu sei. Professor, temos então aqui temos Jacira, rapidinho Jacira, e aí vamos para a seguinte slide. Jacira. Tá, primeiramente, oi, boa noite. Eu sou venezuelana e por se acaso, eu sou muito nervosa e se falo alguma coisa errada, peço desculpa. Primeiramente, um dos pontos muito importantes que faltou para recalcar ali na parte do apátrida
é que essa pessoa que não é reconhecida por nenhuma nacionalidade, ele tem uma dificuldade que é a falta de proteção no país. Por exemplo, não tem proteção nem no seu país de onde ele provém e muito menos do país aonde ele vai. A diferença do imigrante e do refugiado. Pelo menos o imigrante pode chegar a certo país destinado, seja para chegar com a família, reunião, pode ficar morando permanentemente ou também pode voltar. E o refugiado não, o refugiado vai embora para outro país para procurar a proteção da outra nacionalidade, mas ao menos a gente sabe que ele de nacionalidade, exemplo, venezuelano, e vai pedir ajuda no Brasil, exemplo. E o Brasil dá ajuda, mas quando não é reconhecido por nenhum dos dois, está bem difícil. Era isso, obrigada. Muito bem. Uma pessoa refugiada não pode voltar. Lembrem que existe um princípio. Aquele princípio é o princípio de não devolução. É um princípio importante que fica em direito de refugiado. Um país receptor de uma pessoa que solicita refúgio por razões políticas, proteção, tem consciência que não pode voltar a seu país de origem. Não pode. Então, o princípio de não devolução fala que nenhum governo mundial não pode devolver a uma pessoa refugiada porque viola o princípio de não devolução. Tem um caso de uma família venezuelana que morava em Nova Zelândia e violaram o princípio de não devolução, devolveram a família venezuelana a Venezuela e quando chegaram foram presos. Seguinte, direitos humanos e migração. Fundamentos internacionais. Olha isto é muito importante. Número 1. O que significa dizer que os direitos humanos são universais, individuais e inalienáveis? Número 2. Como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 influenciou desenvolvendo outros instrumentos jurídicos internacionais? Número 3. Quais são alguns dos direitos protegidos pelos pactos internacionais de direitos civis e políticos? Em que contexto atual foi criada a Convenção de 1951 sobre refugiados e qual é a sua importância atual, agora mesmo dentro do sistema global? Esto es historia. Esto es historia. Esto fala de historia, ¿por qué? Porque cuando a gente fala sobre derechos humanos, obrigatoriamente tem que volar a nossa história sobre los acontecimentos da Revolução Francesa. Lá começou uma situação filosófica, luminista, sobre aquele debate ideológico entre aquellos postulados que estaban entre los jacobinos y los girondinos. Jacobinos y girondinos. Fueron escuelas de pensamientos, fueron hombres ilustres, iluministas, que comenzaron a pensar qué va a ser un mundo después de lo que aconteció con la toma de la Bastilla. Lembren que os princípios universais, indivisibles, inalienables, ficam dentro da maçoneria. Lembrem isso. É muito importante que vocês conheçam. A declaração... Pode repetir, por favor? Quando a gente fala sobre aquela discussão entre os jacobinos e girondinos, essas pessoas ilustres, iluministas, começaram a pensar quais acontecimentos podem chegar depois da toma da Bastilha. Então, discutiram, falaram, e os fundamentos atuais dos direitos humanos, que são universais,
indivisibles, inalienables, son postulados filosóficos que fican dentro de la maçonería francesa. Entonces, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 influenció a otros documentos jurídicos internacionales. Lembren los acontecimientos de los juicios de Nuremberg. Lembren que el mundo ficou en un periodo de entreguerra y posguerra. Acabó la Segunda Guerra Mundial, vieron los juicios contra los criminales nazis del nacionalsocialismo, crean el sistema de un tribunal militar internacional para castigar y enjuiciar a los criminales que violaron todos los tratados y convenios internacionales, principalmente el derecho a la Haya y otras cosas que fican dentro de lo que implica lo que es el derecho penal internacional. Y tenemos aquí cuáles son algunos de los derechos protegidos por los pactos internacionales. Número 1, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, al libre pensamiento, el derecho a que una persona practique una religión cualquier uno. Incluso puedo hablar que en Rusia es prohibido que una persona tenga una identidad sexual, caso hombre, caso mujer. Es prohibida las prácticas homosexuales. Rusia, actualmente. Y, finalmente, en el contexto de 1951, acabó la guerra, terminaron los juicios de Nuremberg. Ahora, fíjense, olhem que cuál es la importancia actual. Lembren el vídeo. Por eso que botei para vocês, em primeiro lugar, o vídeo. O vídeo fala muitas coisas. O vídeo está falando que vem acontecimentos maiores, principalmente em nossa região. E pergunta de reflexão é: quais fatores globais impulsionam os grandes deslocamentos humanos de hoje? Quem pode falar? Quem pode? Quem pode? Temos aqui no chat vários comentários. Vamos ler o último, né? Ana Maria está falando que a Convenção de 1951 é o protocolo de 1967 e o protocolo formam a espinha dorsal da proteção internacional aos refugiados, estabelecendo quem são os direitos e quem tem direito, e os princípios básicos para garantir sua proteção, como a não devolução. Esses documentos têm sido cruciais no estabelecimento de um sistema jurídico internacional para lidar com a crise global dos refugiados, que continua a ser uma das questões mais urgentes da política internacional. Bom, que são os migrantes refugiados apátridas no mundo? Somos dados, somos estadísticas, somos uma figura. O que somos? Eu sou migrante, principalmente quando entrei no Brasil, entrei como refugiado. Agora, olhem esto. Durante lo que fica del 2025, estimativas globales indican cerca de 350 millones de inmigrantes internacionales refugiados, ultrapasan 25 millones con apátridas, siendo cerca de 4 millones según el Acto Constitucional de las Naciones Unidas para los Refugiados, principalmente en América Latina, África y Medio Oriente. Entonces, no solamente los acontecimientos de la faixa de Gaza, también tenemos a Siria, con la situación de Bashar al-Assad, quien fugió hacia Rusia, con destino Rusia. Millones de sirios voltaron a su país. Voltaron. Aquí tenemos los principales organismos internacionales y principalmente su papel.
Alto, número 1, Alto Comisionado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Número 2, Nações Unidas. Todo mundo conhece Nações Unidas. Organização para a Migração Internacional, ONU Migração. Y finalmente el Comité Internacional para la Cruz Roja Vermelha, CICV. Todo el mundo conoce el Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Cruz Vermelha. Todo el mundo conoce, mas ainda não conhece su historia. Tem dois antecedentes históricos. Número 1, o Tratado de Armisticio y Regularización da Guerra. Quem de vocês conhece a palavra armistício? Quem de vocês conhece a palavra armistício? Por gentileza, pode falar um pouquinho. O que é um armistício? Quem pode falar? Pode repetir a pergunta que não escutei? Desculpa. Quem de vocês conhece a palavra armistício? Com licença, é um acordo global entre as partes em conflito, um acordo que fazem as partes que estão em conflito. E vai depender dos fatores que eles vão discutir nesse acordo. Qual é a intenção de um armistício? Cessar ao fogo, cessar as hostilidades. Um armistício é um acordo diplomático entre temporal. Pode ser 7 dias, 14 dias, não sei, mas é um acordo entre as partes de exércitos beligerantes. A palavra beligerante significa reconhecida por el direito internacional. Por exemplo, as FARC é um exército não beligerante, não reconhecido pela comunidade internacional. ¿Concordan conmigo? ¿Concordan? Tem o microfone aberto. ¿Concordan? ¿Aló? Está marcando aqui que sim concordam. Isso. De nada. Bom, importância das organizações sociais e de lideranças migrantes. Organizações da sociedade civil atuam no acolhimento, defesa de direitos, orientação jurídica e social. Lideranças migrantes são essenciais para articular comunidade, reivindicar direitos e promover integração cultural e social. E aqui temos uma pessoa que está escrevendo. Isso. E esse BIP é 65. O BIP é porque aqui está escrevendo e pergunta para reflexão. Por que a participação ativa dos próprios migrantes fundamentais para a eficácia das políticas públicas? Uma pergunta de reflexão. Alguém tem um microfone aberto? Por favor, Patrícia, pode fechar o microfone ali que tem aberto? Obrigada. Não, vai querer ser sempre. Isso. Vamos continuar, então. Vamos continuar. Seguinte. Bom, aqui temos a migração do Brasil, contexto atual e estatísticas. Brasil tem cerca de 2 milhões de imigrantes internacionais. Por exemplo, aqui em Caxias do Sul, tem 56 nacionalidades. Húngaras, italianos, alemães, 52 nacionalidades, segundo o censo del 2022. Crescimento recente pela chegada de venezolanos, haitianos e africanos. A maior população migrante é a comunidade venezuelana. Atualmente, lá na Espanha,
a maior migração que fica lá no Reino de Espanha é a venezuelana. Depois está a Argentina, depois está a colombiana. As iniciativas de acolhimento e as proteções legais estão aumentando com maior frequência. Olhem para o que está acontecendo atualmente na franja fronteriza entre Venezuela e Pacaraima, Roraima. Olhem só o que está acontecendo. Aqui temos a venezuelana, a portuguesa, a boliviana, a paraguaia, lindo Paraguai, a haitiana, argentina, japonesa, colombiana e Uruguai. Aqui finalmente está a italiana com 32,1%. 32,1 mil. Pergunta de reflexão. Quem pode ler? Quais barreiras os imigrantes enfrentam para integrar social e economicamente no Brasil? Quem pode responder? Você mesmo. Aí, nessa pergunta, não, a principal barreira é a língua. A principal barreira é a língua portuguesa, não? Porque no caso da Venezuela e os outros países é a principal barreira, não? Nesse caso, só Portugal, os portugueses, que é o segundo grupo migrante aqui no Brasil, é que não tem essa barreira. A outra barreira é o conhecimento, não? Das leis laborais aqui no país. E o maior é que você chega com uma formação que não pode colocar em prática aqui. Então, é uma barreira bem grande quando você tem uma formatura, tem uma experiência de uma carreira no seu país, e quando chega aqui não tem como, é muito difícil, não? E precisa de muita coisa, muito tempo para você revalidar essa formatura e conseguir se encaixar numa empresa que aceite e entenda que você tem essa formação, dentro de muitas outras, não? Mas, basicamente, eu acho que são essas duas. Sim. Olha, é uma pergunta importante. Por quê? Todo mundo conhece que as empresas têm mão de obra qualificada e calificada. Sempre he falado esta ideia. Nas empresas brasileiras tem economistas, doutores, abogados, engenheiros, maestros, farmacêuticos, pesquisadores. Tem muita mão de obra qualificada e calificada. O que acontece? O que está acontecendo atualmente? Por isso que nossa aula é pragmática, não teórica, não idealista. Os direitos humanos ficam dentro do idealismo político, mas temos que olhar esta questão dentro do realismo político. Então, tem muita mão de obra qualificada e qualificada que se está perdendo. Por quê? Por as barreiras acadêmicas, as barreiras institucionais, a Carolina Boren, que é uma situação que tem que ser reformada urgentemente, porque se a situação continua assim, muitos profissionais com mão de obra qualificada e qualificada vai ir embora do Brasil procurando novas oportunidades onde podem reconhecer seus diplomas. Exemplo, Paraguai. Não sei, Gladys pode falar um pouquinho sobre esse exemplo, mas a situação é algo que merece nossa atenção, que estamos ficando aqui falando isso dentro de lo que implica os direitos humanos, principalmente o direito a um trabalho digno, porque todo mundo conhece que a lei brasileira, segundo a lei número 13
445 barra 2017 fala sobre isso. Aqui temos o marco legal humanitário que substituiu ao Estatuto de Estrangeiro. Reconhece aos migrantes como titulares de direitos fundamentais, equiparado a brasileiros em acesso a serviços públicos e sociais. Sempre, em minhas reflexões com a professora Maria, ela falava comigo que imagina que você tem uma tela, você tem um celular, a parte frontal e a parte traseira do celular é outra coisa. Todo mundo está olhando a parte frontal e a parte traseira, quem está falando, quem está escutando. Há muitas situações que estão acontecendo atualmente em muitas empresas. Muita persecução, xenofobia. Mire, olha, se você faz uma reflexão sobre a situação dramática da população migrante e refugiada, principalmente migrante, em muitas empresas, você vai ficar louca com isso, porque a gente tem marco legal. A gente precisa conhecer, reflexionar, ler sobre o marco legal para poder fazer uso de nossa defesa, usando a lei. Tem que conhecer a lei. Alguma pergunta? Pergunta para reflexão. Sim. Aí eu quero agregar uma coisa. Tanta verdade em suas palavras, e o mais triste é que é um silêncio, sabe? Por exemplo, eu vou colocar aqui um acontecimento real. Meu filho, ele é migrante. Desculpa. Olha, desculpa. Vou fazer um exemplo e você continua. Olha, conheci uma pessoa que trabalha em uma empresa X e ele é técnico em segurança no trabalho. E ele estava falando sobre a situação naquela empresa em X, sobre de que os funcionários vai com calça rota, com piercing, relógio, com corrente de prata. E ele falou, olha, isso está proibido, é perigoso. Cadê a segurança? Cadê? O que aconteceu? Lo mandaram embora. Oh, isso é nada, amigo. É assim, é o seguinte. Aqui tem uma empresa da prefeitura com um trabalho bem relevante em toda Boa Vista. Vocês me estão escutando? É o seguinte, meu filho, ele é migrante, residente, ele está quase já com a nacionalidade brasileira. Só está esperando apresentar uma prova do idioma. Ele domina o português perfeito, ele é jornalista e ele também é formado na polícia de trânsito, só que a gente não deixou que ele exercera, só 3 meses a prática que ele tive, e aí eu fui e peguei ele e trouxe para o Brasil, porque ele contou muita coisa que a gente não queria para a sua vida. Então, assim, ele com muito esforço, ele conseguiu um trabalho na prefeitura, sendo motorista na noite. Ele é papai solteiro, a mamãe da minha neta morreu há 4 meses, minha neta tem só 2 anos, 7 meses, e ele pediu muitas vezes, trocar um horário, mesmo porque, sendo papai e mamãe, para ele é muito difícil estar na hora noturna, né? Pero tem uma pessoa que é supervisora, mulher, que colocaram justamente para quê? Para que os homens não possam fazer nada, para imobilizar. Lembre da lei das mulheres aqui, lembre muita coisa, né, que põe limite para um trabalho como esse, onde a maioria das pessoas são homens.
Então, esse é estratégico, mas a pessoa é xenofóbica totalmente. Aí, essa pessoa tem tanto controle que pode sabotear até uma unidade para fazer que essa pessoa vá embora. Gente, vocês não têm nem ideia da quantidade de venezuelanos que ela está sacando depois de ser contratado durante os primeiros 3 meses. Como que utilizam as pessoas, fazem um serviço e aí já, chévere, já não tem que pagar prestações, não tem que pagar absolutamente nada, né? São 3 meses, como que a prova da pessoa e aí vai embora. Mas é o trato para as pessoas que ela tem. E ninguém faz nada, sabe? Então, é bem triste. Eu pedi para meu filho, através do número 100, que fizesse a denúncia, que fosse aos direitos humanos. Mas, quem faz isso se esse é um segredo a voz? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Sim, faltam 15 minutos para fechar nossa aula. Seguinte, Maranela, professora. O novo decreto número 12657 barra 2025, Política Nacional y Migración, Refugiados y Apátrida. Establece directrices para una migración segura, ordenada y solidaria, refuerza derechos humanos, integración social, protección, grupos vulnerables y participación social. Luz Noriega y Ana Isabela levantaron la mano. Sim, eu queria... Sim, quando você falou sobre a plataforma Carolina Boris, gente, eu validei meu título aqui em Brasil. Eu sou jornalista e aqui, como falam, bacharel em jornalismo, tá? Graças a Deus. Realmente o problema não é na universidade, não é na plataforma, é um problema na AJA, que tem esse convênio que é obrigante que as pessoas tenham... como que chama esse negócio? Que a gente tem que validar na Venezuela para poder trazer e poder validar, não. Eu esqueci o nome desse negócio. Esse convênio que tem na A apostila da AIA. Tem que estar apostilado. Mas aqui, essa universidade abriu suas portas para tudo, sempre que a carreira da pessoa esteja lá. Tá? A verdade é que está dando muitas oportunidades. Eles fazem a exoneração dos impostos e realmente quem está apostilado pode participar. Gente, minha recomendação é a naturalização para ter oportunidades. Por que eu falo assim? Porque as migrantes têm que estar cientes que o futuro de eles depende da naturalização dessas pessoas. Por que eu falo isso? Pode estudar, pode fazer o que quiser, mas vai terminar sendo uma pessoa de carteira assinada. Ele não vai poder concursar por melhores lugares. Ele não vai poder participar por melhores opções nesse país. Então, nós temos que começar desde já a abrir os olhos, a formar as nossas pessoas, dar informações de interesse para que a vida deles possam realmente trocar e eles possam realmente ser inseridos nesta sociedade. Como a gente pode ter direito se não vota, como a gente pode fazer isso? Ao político, você está falando de política, só lhe interessa quem vota, quem faz dele instrumento para chegar aonde ele quiser. Então, gente, hora de acordar, hora de despertar. Se esse é o caso, a gente vai se naturalizar, a gente vai estudar, vai formar, vai acrescentar o país. A gente tem que ir na frente. Sabe? Muito bem. De vítimas e de lograr um futuro melhor. Obrigada, Lúcio. Muito bom Importância posicionamento. da responsabilização dos entes públicos e fortalecimento das redes de apoio. E, finalmente, aqui temos uma pergunta de reflexão para vocês. Quais estratégias podem melhorar a efetividade dos direitos dos migrantes no Brasil? Seguinte, Maranela, professora. Tem aqui algumas vou ler rapidinho, tem algumas perguntas aqui, que a Luz falou agora há pouco, né? A Silmar está perguntando qual a universidade... Professora, quanto tempo fica? 10 minutinhos só. Qual universidade oferece a revelação sem apostila? Poderia repetir o nome, por favor? Aí, no grupo, Luz, por favor, pode escrever, tá? Pode escrever para elas para orientar um pouquinho. Que é muito bom sua participação, todos.
Já passou, tô brincando. Sigue. Siguiente. Tá. Chegou a nosso final de nossa aula. E olhem para este vídeo. É um vídeo basado na vida real. Pode, Marinela, professora? My name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home until the day everything changed. Daddy, there are soldiers on the streets. They're killing everyone. It's a massacre. The United Nations are here now. We're here as peacekeepers, not as peacemakers. We've got trouble at the gate. This is a 4-star hotel, not a refugee camp. I have no means to protect these people. When a country descended into madness They're killing Tutsi children to wipe out the next generation. and the world turned its back, How can they not intervene? Hundreds of thousands are dying. If people see this, they'll say, oh my God, that's horrible. And then go on eating their dinners. one man had to make a choice. All the whites are leaving, even the UN soldiers. All the superpowers, everything you believe in, Paul. They're not gonna stop the slaughter. We have been abandoned. There will be no rescue. We can only save ourselves. Get down, get down! United Artists presents the true story of a man who fought impossible odds I cannot leave these people to die. to save everyone he could. They say you led the massacres. You will tell them the truth. I will tell them nothing unless you help me. And created a place Go inside the hotel. where hope survived. You are a good man, Paul. We need to help one another. That is the only thing that is keeping us alive. Hotel Rwanda. Foi um filme basado na história da vida real em Ruanda. Esse foi o genocídio mais grande que ocorreu em Ruanda. A origem foi Hutus e Tutsis, dois tribos que ficaram enfrentadas. Os Hutus eram a tribo mais baixa. Os Tutsis eram os mais altos. Então, foi na questão racial. Esse foi o genocídio em Ruanda. Muitas mulheres grávidas foram com o facão, abriram a criança, o bebê. Abriram a barriga da mulher ficando grávida, para evitar o nascimento. Quem pode falar sobre a questão? Quem pode fazer uma conclusão? Alô? Para ler? Alô? Sí, Sim, para leer. Si es para Para leer, eu leer, si es posso. para leer, yo puedo. Não. Também. Quem pode fazer uma reflexão sobre o vídeo da película, da filme? Ah, tá. Ah, eu não tive a oportunidade de olhar, porque estava respondendo por lá. De novo, Marina. Ana Isabel está aqui, está querendo falar. Ana Isabel, pode. No, eso fue al principio y ficou así, ¿tá? Pode continuar. Ah, temos aqui Rama. Rama. Mariana, repite o vídeo. O vídeo. La professora. De novo.
My name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home until the day everything changed. Daddy, there are soldiers on the street. They're killing everyone. It's a massacre. The United Nations are here now. We're here as peacekeepers, not as peacemakers. We've got trouble at the gate. This is a 4-star hotel, not a refugee camp. I have no means to protect these people. When a country descended into madness They're killing Tutsi children to wipe out the next generation. and the world turned its back, How can they not intervene? Hundreds of thousands are dying. If people see this, they'll say, oh my God, that's horrible. And then go on eating their dinners. one man had to make a choice. All the whites are leaving, even the UN soldiers. All the superpowers, everything you believe in, Paul. They're not gonna stop the slaughter. We have been abandoned. There will be no rescue. We can only save ourselves. Get down, get down! United Artists presents the true story of a man who fought impossible odds I cannot leave these people to die. to save everyone he could. They say you led the massacres. You will tell them the truth. I will tell them nothing unless you help me. And created a place Go inside the hotel. where hope survived. You are a good man, Paul. We need to help one another. That is the only thing that is keeping us alive. Hotel Rwanda. Quem pode falar? Oi, boa tarde, boa noite. Boa noite. Eu queria Boa perguntar noite. qual foi Boa o questão noite. que o professor falou. Porque essa guerra foi uma guerra etnia entre Tutsi e Hutu. Aí queria saber qual a questão do professor sobre esse vídeo. É uma questão racial. Foi uma questão racial. A guerra civil foi uma questão racial. Hutus e Tutsis. Esse etnia, guerra racial não, eu acho que é etnia. Tem outra etnia que queria exterminar outra etnia também, que foi sofrendo o presidente que estava no poder, que fez muito mal do outro povo, aí depois da morte dele aconteceu isso. E foi na Ruanda, uma guerra etnia. Sim. Isso. Outra pessoa, alguma outra pessoa que pode falar? Um comentário, uma reflexão? Bom. É difícil, por exemplo, eu estou olhando nas imagens, mas está em um idioma, não tem tradução, é difícil poder opinar, dar uma opinião no respeito. Inicialmente, a gente poderia pensar preconceito, racismo. Olha aí a explicação que está dando nossa colega, que é uma guerra como que interna, pudiéramos falar aí, aplicar essa palavra, porque é como uma etnia, e quizás não tenha nada a ver com racismo, então é complexo. Poderia ficar como tarefa para uma próxima oportunidade, você dá o nome do vídeo, a gente olha com calma e saca suas conclusões, mas assim seria falar alguma coisa sem sentido, de forma desonesta. Muito bom. Quem pode ler nessa tela? Quem pode? Você tem o poder de transformar suas comunidades. Defendam os direitos humanos e inspirem a mudança positiva com força e determinação. Muito bom. Excelente. Excelente. Fiquei feliz por vocês. Participaram. Nossa aula foi diferente, não foi magistral, não foi acadêmica, foi uma aula participativa, tá?
Estou orgulhoso de vocês, muito orgulhoso. Muito obrigado, professora Marianela, Gladys, Joyce, as demais. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Professor, aqui no chat tem algumas coisas para terminar, né? Rapidinho. A Rebeca falou, a Ramá falou que é xenofobia, o tema do vídeo, né? Também a Claudinete falou de justiça, xenofobia. Então, essa é a participação dela por aqui. Sem olvidar, pessoal, que sem esquecer, desculpa, que tem aqui o formulário de participação. Muito obrigada a todos pela participação, foi muito boa. Obrigada, professor Helfrich. Acho que tem a aula prática para a quinta-feira, que será 4 casos de estudo. Então, suas palavras finais e podemos fechar, abrir a sala para foto também. Câmera. Podem abrir as câmeras aí, por favor. Aquela fotinho bonitinha, isso. Cada uma. Gente, nós estamos conseguindo assinar. Quem puder enviar o link no WhatsApp, por gentileza. Está no grupo, já está no grupo. WhatsApp. Já está. Então, agora, meninas, vou pedir para vocês. Se pode apertar aí. 1, 2, 3. Foi. Obrigada, meninas. Aprenderam alguma coisa? Aprenderam alguma coisa? Aprenderam alguma coisa? Aprenderam? Rebeca, Luz. Boa noite, obrigado pelo ensino. Professor, te perguntando, gostaram da aula? Sim, escrevam lá no super, bem interessante o tema. Bom. A verdade, sempre o aprendizado está presente, né? E também nessa aula de hoje foi bastante interessante. Gostei da dinâmica. A verdade, foi muito bom. O tempo passou muito rápido. Faltou tempo, né? Sim. Rebeca, gostou? Rebeca, gostou da aula? Gostei. Só como falou a Lu, foi muito bom, né? Mas falta tempo. Para participar, o bate-papo ficar aberto. Mas gostoso o bate-papo. Nossa, tem um microfone aberto, gente. Bom, se cuidam, boa noite. Muito obrigada, bom descanso. Bom descanso para todos, beijos.